Bom dia a todos, vamos dar início ao nosso culto e antes disso vamos fazer uma oração, por favor. Oremos. Santo Deus e Eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pela Tua proteção e pelo Teu cuidado, obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui hoje, este domingo de manhã, reunidos para Te adorar e Te engrandecer. Obrigado, Deus, pela semana que se passou. Obrigado, Deus, pela oportunidade de vivermos mais um dia. E é com muita alegria que estamos aqui hoje, como família, como irmãos, para Te adorar e Te engrandecer. Que o Senhor abençoe esse culto, Senhor Deus, que nós possamos fazê-lo da melhor forma. Abençoe os nossos corações, Senhor Deus, para que a gente se entregue verdadeiramente ao que nos propusemos aqui a fazer hoje. Obrigado por Jesus nas nossas vidas. E é com muita alegria que estamos aqui hoje reunidos essa manhã. E é no nome dele que a gente ora, hoje, todo sempre. Amém. Amém. Bom, eu gostaria de começar com a leitura em Salmos 95, dois versículos, o versículo 6 e o versículo 7, que diz assim: Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Bom, esse é um convite para adoração, que é o que eu vos faço aqui hoje. Vamos começar a adorar o Senhor. E antes de qualquer coisa, vamos reconhecer que Deus é o nosso Criador, é o nosso Salvador. E nós estamos aqui, ou melhor, nós não estamos aqui reunidos por tradição, mas porque nós pertencemos verdadeiramente a Deus. Que a gente tenha isso sempre claro nas nossas mentes e corações. Vamos cantar o cântico de número 171. Cento e 71. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele fez, Deus faz maravilhas, porque Ele fez, Deus faz maravilhas, porque Ele fez. Deus faz maravilhas, Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. É Ele quem dá, o Espírito Santo, é Ele quem dá, o Espírito Santo, é Ele quem dá. o Espírito Santo, Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Jesus é o Senhor, amém, aleluia, Jesus é o Senhor, amém, aleluia, Jesus é o Senhor. amém, aleluia, Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Louvai ao Senhor, amém, aleluia, louvai ao Senhor, amém, aleluia, louvai ao Senhor, amém, aleluia, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. O próximo de número 77. Número 77. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, abatido e sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer
Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. O próximo número 17. Número 17. Adoro um Cristo vivo, na terra Ele está. Eu sei que Ele vive e Ele salvará. Eu vejo a sua graça, eu ouço a sua voz. É Ele quem me livra da morte atroz. Jesus, meu Rei, sim, vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador. Querer saber quem Ele é. Jesus, meu Salvador. Jesus, Senhor e Mestre, por mim morreu na cruz. Ressuscitou dos mortos e dá-nos paz e luz. Eternamente vive, para sempre viverá. Eu sei que Ele vive e viverá. Jesus, meu Rei, se vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador. Quereis saber quem Ele é. Jesus, meu Salvador. Alegro-me em Cristo, por isso cantarei. Eternas aleluias ao glorioso Rei, a única esperança que sempre manterei. É minha confiança, Jesus, meu Rei. Jesus, meu Rei, sim, vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador. Quereis saber quem Ele é. Jesus, meu Salvador. O próximo é de número 98. Número 98. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre
Extasiado, então me senti, anjos descendo, trazendo céus, tempos de excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso sigo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. O próximo é do número 116. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus já deu a mim, eu sei. Vitória a Deus já deu a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Amém. Podem sentar, irmãos. Bom, eu iniciei o culto a dizer que nós somos o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, nos versículos em Salmos que eu li. E fazendo um link agora com a ceia, que é o momento que vamos partilhar todos juntos, nós precisamos nos lembrar como é que Deus nos trouxe para perto dele, né? E essa lembrança todos nós sabemos, né? Mas é sempre bom relembrar, e essa é uma boa oportunidade de o fazer, que foi através do sacrifício de Cristo naquela cruz que recebemos essa reconciliação com Deus. Na ceia, irmãos, e nesse momento agora que nós vamos partilhar o pão e o suco, nós lembramos o preço que essa salvação teve e quem foi que pagou esse preço, que foi Jesus naquela cruz por nós. Cristo entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para estabelecer uma nova aliança com Deus e limpou os nossos pecados para que nós pudéssemos estar com Deus e viver eternamente ao lado dele. E esse momento, irmãos, é um momento de muita gratidão, porque assim, sem esse sacrifício nós não teríamos essa oportunidade. É um momento de grande reflexão, é por isso que o fazemos todas as semanas. Claro que nossa memória não está assim tão mal de esquecer isso, né? Não é preciso lembrar
porque nós sempre vamos lembrar disso. Mas é importante nós lembrarmos a importância disso. E quando a gente inicia a semana, nós já começamos a semana de uma forma diferente. E esse convite que eu faço para vocês hoje. E claro, é um momento de comunhão. Nós aqui como igreja, como família, estamos todos juntos a relembrar esse sacrifício. Esse sacrifício que mudou a nossa vida, que pode mudar a vida de muitas pessoas. E esse sacrifício que tem que nos motivar dia a dia, esse sacrifício tem que fazer a diferença nas nossas vidas verdadeiramente. Nós muitas das vezes, pela correria, pelas preocupações, pelo estresse, tantas tarefas que temos, esquecemos disso. Mas, meus irmãos, nós nunca podemos nos esquecer disso, porque essa é a base da nossa fé. Nós vemos nos pequenos detalhes a presença de Deus nas nossas vidas, nós vemos o amor dele, nós vemos que Deus cuida da gente, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente errando, mesmo a gente errando outra vez a mesma coisa. Mas como é bonito ver a misericórdia de Deus nas nossas vidas. E quando nós participamos da ceia e lembramos que Jesus morreu naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar, é indescritível essa gratidão e essa alegria que nós sentimos. Então eu convido vocês todos a orarem, meditarem nesse momento, e que a gente possa relembrar o sacrifício de Jesus com muita paz no coração, com muita felicidade, porque sabemos que temos um Deus que nos ama incondicionalmente, porque esse Deus entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então, assim, que esse sacrifício realmente transforme as nossas vidas todos os dias, para que nós possamos ser cristãos melhores, pessoas melhores, pais melhores, filhos melhores, e que o exemplo de Jesus possa nos motivar. Sabemos que a Bíblia e a Palavra de Deus nos ensina vários exemplos. A Bíblia é o nosso guia, a Bíblia é o nosso direcionamento aqui na Terra. A Bíblia, nós vemos os passos de Jesus e nós, como cristãos, temos que ser imitadores de Jesus. Mas, sem dúvida alguma, que o sacrifício de Jesus naquela cruz é o nosso principal... Como é que eu vou dizer? É a base de tudo para a gente. Então, assim, que a gente nunca se esqueça disso. Eu vou pedir para o irmão Hertz fazer a distribuição dos elementos, por favor. Mas antes disso, eu vou ler um versículo e vou fazer uma oração. É um versículo que todos nós sabemos, mas mais uma vez, nós vamos aqui a reavivar esse sacrifício, vamos reavivar esse compromisso com Deus, vamos reavivar o amor dele nas nossas vidas. Em 1 Coríntios 11, os versículos 24 e 25 diz assim: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus e eterno Pai, obrigado porque estamos aqui como igreja e família para relembrar o sacrifício de Jesus naquela cruz, e te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos ama infinitamente por entregar o seu Filho. Obrigado, Senhor Deus, porque Jesus fez a diferença e faz a diferença nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe os nossos corações para entender o real significado desse ato, desse gesto. Que nós possamos agora, Deus, ao partilhar o pão e o suco, que a gente lembre do corpo de Cristo e do sangue. Sangue esse poderoso que nos purificou e nos purifica todos os dias. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque nós conhecemos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor transformou as nossas vidas para melhor e o Senhor nos achou, e a gente está muito grato por isso. É no nome dele que a gente ora hoje todo sempre. Que o Senhor abençoe esses elementos. Amém.
Vamos cantar agora, por favor, o cântico de número 278. Em momentos assim levanto a voz, levanto minha alma a Cristo. Em momentos assim levanto meu ser, levanto minhas mãos para Ele. Quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus, te amo. Em momentos assim levanto a voz, levanto minha alma a Cristo. Em momentos assim levanto meu ser, levanto minhas mãos para Ele. Quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus, te amo. Amém. Podem sentar, irmãos. Bom, depois de termos ceiado e termos relembrado e reavivado o amor tão grande que Deus tem para conosco, nós podemos fazer assim a pergunta: como nós podemos responder a tão grande ato de amor, né? Ou seja, Deus me ama tanto, como é que eu posso responder a esse amor tão grande que Ele tem conosco? Uma das formas, deixa eu só ver aqui, uma das formas de nós respondermos esse amor é com a nossa entrega, né? A nossa entrega verdadeira. Deus conhece os nossos corações, acima de qualquer pessoa e acima de tudo, e Ele valida o nosso reconhecimento pela palavra dele através da nossa entrega. E essa entrega tem que ser uma entrega verdadeira, irmãos. Não adianta nós tentarmos enganar a Deus, porque isso é impossível. E quando falamos em oferta, nós estamos aqui a contribuir com a obra dele e estamos a cumprir aquilo que ele nos instrui a fazer. Não de uma forma obrigatória, porque Deus não quer isso. Deus não quer que a gente faça algo sem ter pureza nos nossos corações. E é por esse motivo que lá em 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E quando eu digo que não é nada obrigado, né? Ou seja, eu não sou a ser obrigado a ofertar uma quantia, mas eu tenho que ter o meu coração cheio de gratidão ao fazer isto, porque Deus não procura apenas recursos.
Ou seja, o fato de depositar uma quantia aqui não é o principal objetivo que Deus tem para as nossas vidas, mas que nós, no nosso coração, intimamente e verdadeiramente, a gente reconheça a sua grandeza e sua bondade, e mais, que a gente se alegre na obra dele. Eu vou fazer uma oração, peço para o irmão Ale, por favor, fazer a recolha das ofertas, e que Deus abençoe os nossos corações nesse momento. Santíssimo Deus e eterno Pai, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de contribuir com a Tua obra. Obrigado, Deus, porque nós temos um entendimento de como devemos ofertar verdadeiramente. Obrigado, Deus, pela oportunidade de assim o fazer. Que o Senhor nos abençoe, nos encha de sabedoria para administrar essa oferta da melhor forma. Obrigado e é em nome de Jesus que te oramos. Amém. Enquanto nós ofertamos, vamos cantar o cântico número 274. Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou, desde que ouvi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. Depois de buscar, tanto procurar e achar só ilusão, vive sem motivo, vive sem razão, mas hoje a paz que eu sinto quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar. Vive sem motivo, vive sem razão, mas hoje a paz que eu sinto quero ver em cada coração. Quero ver em cada coração. Amém. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nesse momento, prepara os nossos corações para a Tua palavra, que nós possamos ouvi-la, meditar nela e aplicar nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de ouvir e ser alimentado pela Tua palavra, que é o pão que alimenta as nossas almas. Que o Senhor e os nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, principalmente o irmão que vem aqui à frente, que ele possa ser usado por Ti para transmitir o que o Senhor deseja para nós hoje aqui nesse momento. É no nome de Jesus que te oramos e te agradecemos. Amém. Bom dia a todos. Que bom e que delicioso é quando habitam os irmãos juntos, em harmonia, porque ali envia o Senhor bênçãos e vida eterna. Se me quiserem acompanhar, em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 até o versículo 8. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia,
segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. E, em seguida, apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim, diz Paulo. Vivemos numa época em que as pessoas constantemente dizem: eu só acredito naquilo que eu vejo. Mas a verdadeira questão não é bem essa. A verdadeira questão é: qual é a forma correta de descobrirmos a verdade? Sabermos realmente aquilo que é verdade e podemos acreditar. Se eu fizer aqui esta pergunta, eu sei que... Eu vou fazer uma pergunta e sei que a maioria das pessoas que aqui estão vão saber quem é a pessoa e vão dizer: sim, eu acredito que essa pessoa existiu. Existiu o Pedro Álvares Cabral? Para quem não sabe quem é, existiu o Elvis Presley? Alguns dos irmãos que estão aqui, quando nasceram, já não existia o Elvis Presley, muito menos o Pedro Álvares Cabral. Mas ninguém vai usar um método científico aqui para tentar descobrir se é verdade aquilo que eu acabei de dizer. Não vamos colocar o Pedro Álvares Cabral num laboratório. Não vamos repetir a sua existência num ambiente controlado. Não vamos fazer experiências para provar que o Pelé realmente marcou golos, porque isso seria um absurdo. Este método científico de comprovar as coisas não serve para provar acontecimentos históricos, embora seja extraordinário. Graças a este método científico, hoje temos medicina, eletricidade, aviões, computadores, inteligência artificial. Mas ele foi criado para estudar fenómenos repetíveis. Aquilo que pode ser observado repetidamente. Por exemplo, e isto é uma experiência que qualquer um de nós pode fazer. Se colocarmos água numa panela com um termómetro destes culinários e colocarmos o fogo no máximo, vamos reparar que quando atingir 100 graus centígrados, a água ferve. E podemos dizer: a água ferve a 100 graus. Mas será que é mesmo assim? Então repetimos. Colocamos outra vez, do zero. E vamos verificar. Chegou aos 100 graus, ferveu 2 vezes. Então falamos com outra pessoa. E a outra pessoa vai fazer a mesma experiência. E vai acontecer a mesma coisa. No mesmo ambiente, a mesma água, ela vai ferver quando atingir os 100 graus. E conseguimos provar que a água ferve a 100 graus. A história não funciona assim. Se alguém disser: prove cientificamente que Júlio César existiu, vamos repetir a vida dele? Não podemos usar o mesmo método. Júlio César viveu apenas uma vez. É um acontecimento irrepetível. Mas sabemos que ele existiu porque existem provas históricas. E este é o segundo método. É o método legal. Quando um tribunal investiga uma ocorrência que já aconteceu há uns anos, eles não vão usar o método científico, como aquele de ferver a água. Eles vão analisar documentos, testemunhos, evidências, relatos, a coerência dos factos. As coisas têm que coincidir. E é assim que toda a história é construída. E é exatamente assim
que temos que olhar para a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o motivo pelo qual todos estamos aqui hoje. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não estaríamos aqui hoje. E é um momento de tal importância que o nosso inimigo e aqueles que nos criticam usam-no contra nós. E perguntam-nos: como é que eu sei que isso aconteceu? Não será mentira? Não terão mentido? Como é que podes ter fé numa coisa que não consegues comprovar cientificamente? Porque o método não é o correto. Paulo, naquela passagem que lemos, diz: foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois por mais de 500 irmãos. Não estamos perante uma visão individual, não foi uma experiência mística em privado, não foi um sonho. Jesus apareceu a Pedro, aos apóstolos, a Tiago, a mais de 500 pessoas, em diferentes locais, em diferentes ocasiões, durante 40 dias. Atos, capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. A própria Bíblia usa a expressão muitas e infalíveis provas. E aqui surge uma pergunta poderosa. Por que razão os apóstolos mantiveram esta história se ela fosse mentira? Reparem, os apóstolos sofreram por causa desta história que eles contaram aos outros. Alguns morreram por ela. Uma pessoa pode morrer por algo falso? Sim. Mas ela tem que acreditar sinceramente nessa coisa. Muitos mártires, ao longo da história, morreram por ideias erradas. Mas os apóstolos são diferentes, porque eles estavam presentes. Eles saberiam se isto fosse mentira. Um homem pode morrer por uma mentira que acredita ser verdade, mas dificilmente morrerá por uma mentira que ele próprio sabe que inventou. Quem de nós morreria, daria a sua vida por uma mentira que sabe que a inventou? Sabemos pela Bíblia que os apóstolos sofreram perseguições, prisões, açoites. Sabemos com certeza bíblica que Tiago foi executado e Jesus profetizou a morte de Pedro. A tradição cristã indica que praticamente todos sofreram perseguição e morte violenta. Por causa desta história que eles defenderam com a sua vida, eles não enriqueceram, não ganharam poder, não ganharam prestígio. Pelo contrário, ganharam prisões, ganharam açoites e ganharam sepultura. E mesmo assim, continuavam a dizer: nós vimos Jesus vivo, ressuscitado. Eles iriam defender com a sua vida uma mentira? Hoje muitos evitam uma pequena discussão por causa das suas convicções. Poucos atravessam uma rua para defender aquilo em que acreditam. Se vemos do outro lado da rua alguém zombar da nossa fé, atravessamos a rua para defender a nossa fé. Quem de nós é capaz de atravessar a rua para defender a sua fé em Cristo? Porque alguém zombou daquele lado. Ou simplesmente porque está escrito qualquer coisa ali. Aqueles homens não atravessaram uma rua para defender aquilo em que acreditavam. E eles atravessaram impérios, enfrentaram governadores, enfrentaram multidões e enfrentaram a morte. Até ao último suspiro das suas vidas, eles disseram e repetiram: Cristo ressuscitou. Glória a Deus, irmãos, Cristo ressuscitou.
O sangue deles sozinho não prova a ressurreição. O sangue deles pode não provar por si mesmo a ressurreição, mas confirma algo muito importante: a sua absoluta convicção de que Jesus, vivo, ressuscitado, esteve com eles. Se Jesus não tivesse ressuscitado, para todos aqueles que eram contra a fé, bastava terem apresentado o corpo. Está aqui o corpo. Aqueles que dizem que ele ressuscitou, está aqui. Mas isso não foi possível, porque o corpo não estava lá. O túmulo estava vazio. E glória a Deus por isso. Os inimigos não conseguiram apresentar o cadáver. Não tinham essa prova. E os discípulos não ganharam nada por inventar uma mentira. A mensagem espalhou-se por todo o mundo. E todos nós já pensamos nisto. Eu gostaria tanto de ter olhado Jesus nos olhos. Gostaria tanto de o ter visto. A maioria de nós acredita diariamente em coisas que nunca viu. No Pedro Álvares Cabral, no Vasco da Gama, no Cristóvão Colombo, alguns no Pelé ou no Eusébio. Eu sei que alguns viram o Pelé e o Eusébio, mas outros nunca viram. Muito menos num estádio, a chutar uma bola. Mas acreditamos que as provas, as evidências são suficientes para sabermos que eles existiram. A questão não é... Há provas. A questão é... Estamos dispostos, estou eu disposto a seguir as provas até onde elas me levam? Porque as provas levam-nos até algo muito sério e muito bom, que é a vida eterna. Há mais de 2000 anos, um túmulo ficou vazio. Durante 40 dias, homens e mulheres viram Jesus Cristo ressuscitado. As suas vidas mudaram para sempre. E o medo que eles sentiram depois daqueles momentos horríveis que viveram, transformou-se em coragem. A dúvida transformou-se em fé. E eles entregaram a própria vida para testemunhar aquilo que tinham visto. Se Cristo ressuscitou, então Ele não é apenas uma personagem histórica. Ele está vivo. Ele é o Senhor. É Rei. Glória a nosso Deus e Rei. Glória! E hoje, Ele continua a chamar homens e mulheres para o seguirem. Talvez tenhamos passado anos a analisar, a questionar, a procurar respostas para muitas coisas. Mas chega um momento em que o Tribunal da Razão já ouviu todas as testemunhas. E é preciso dar um veredicto. E nós fazemos parte daqueles que devem dar o veredicto. A pergunta que faço hoje não é se Jesus ressuscitou, é o que é que tu tens feito com essa verdade? Porque é inegável que é uma verdade. Se Cristo venceu a morte, Ele merece não apenas a nossa admiração, Ele merece ser seguido, ser obedecido, e merece que o recebas a cada momento da tua vida. Merece que o respeites, que o ames, que o abraces em todos os teus minutos de vida. João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Hoje é um bom dia para entregares a tua vida àquele que venceu o túmulo da morte. Glória a Deus, irmãos.
Obrigado, irmão. Vamos cantar o cântico do número 30, por favor. Número 30. Grande é o Senhor, Rei do Universo. Grande é o Senhor, Rei do Universo. Grande é o Senhor, Rei do Universo. Pois tão grande é, pois tão grande é. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, pois tão grande é, pois tão grande é. Seja bem-vindo, bendito que vem. Seja bem-vindo, bendito que vem. Seja bem-vindo, bendito que vem. Em nome do Senhor, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas, pois tão grande é, pois tão grande é. Amém. O próximo número 264. Número 264. Caminhando vou para Canaã. Caminhando vou para Canaã. Caminhando vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Deus me convidou. Deus me convidou para Canaã. Deus me convidou para Canaã. Deus me convidou para Canaã. Glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Amém. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus e eterno Pai, obrigado por esse culto. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado, Deus, por partilharmos da ceia e da oferta juntos. Obrigado por Jesus nas nossas vidas. Obrigado porque Jesus ressuscitou e vive nos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, porque, sem dúvida nenhuma, que como cristãos somos diferentes desse mundo e entendemos o nosso papel e o nosso objetivo e o nosso propósito aqui. Que o Senhor nos abençoe a nossa semana. Abençoe, Deus, os nossos planos. Que o Senhor nos leve em paz para casa, abençoe os nossos lares, nossos trabalhos, e que o Senhor sempre seja o nosso alvo, que Jesus sempre seja o nosso alvo, e que nós nos inspiremos nos passos dele para seguir a nossa vida aqui na terra. Obrigado por tudo, e é em nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém.